TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro, e você vai ver a seguir. Mesmo após a saída da Petroita, usuários do transporte público ainda enfrentam problemas. Detran RJ alerta sobre sites falsos na internet. Polícia intensifica a ação contra roubo de veículos e cargas no Rio de Janeiro. Número de atendimentos a vítimas de acidentes de moto aumenta na sala de trauma em Petrópolis. Falta de coleta regular de lixo é denunciada por moradores de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Mesmo após a suspensão das operações da Petroita em Petrópolis, usuários do transporte público continuam enfrentando problemas na cidade. No terminal rodoviário do centro, muitos passageiros relataram atrasos dos coletivos, ônibus operando com lotação acima do permitido e até mesmo a falta de veículos. Mais de 40 minutos que não veio um ônibus nessa área, que veio Coronel Veiga, que sobe ali para Monsenhor Bacelar, que passa na UPA. A gente está esperando para ir para a UPA, ó, não tem ônibus. Em mais um episódio da novela do transporte público de Petrópolis, os passageiros de ônibus da cidade têm relatado novos problemas. Os atrasos e a falta de carros preocupam porque já têm sido registrados, tanto em relação às linhas que já eram atendidas normalmente, como nas que foram substituídas emergencialmente após a saída da aviação Petroita. Desde que a Petroita foi proibida de operar em Petrópolis em decorrência de um decreto publicado no Diário Oficial no último sábado, foram registrados alguns problemas nas linhas substituídas de maneira emergencial. De acordo com os passageiros, faltam carros e os atrasos têm sido constantes e muitos ônibus, como os da empresa Turp, têm operado com lotação acima do permitido. Um vai para lá, outro para cá, mas não tem horário certo. A gente fica no ponto esperando, mas não tem um horário certo. Eu moro no Amazonas, né? E os ônibus estão indo muito cheio. Por exemplo, eu tenho 3 crianças, eu sento com muita dificuldade e as crianças andam em pé dentro do ônibus, né? Está tendo pouco ônibus. O pessoal diz que está tendo bastante, mas eu até agora ainda não vi essa quantidade de ônibus toda que eles estão falando, não. De acordo com Solange Prantes, que mora na rua Rio de Janeiro, na região do Quitandinha, os atrasos nas linhas que atendem a localidade ultrapassam mais de 1 hora. Ontem eu fiquei 1h30 esperando um ônibus onde eu moro. Eu moro no Rio de Janeiro. Que eram 5 ônibus lá, agora só tem 2. Fiquei esperando muito tempo mesmo. Dá vontade até de desistir. Além dos atrasos, a aposentada afirma que os coletivos têm ficado muito cheios e, por isso, os passageiros não conseguem sequer entrar nos ônibus. Demais, largando as pessoas nos pontos, tá? O tumulto é até perigoso, tá muito cheio. E desce a Rio de Janeiro, ele já não põe mais ninguém. E já sai lá de cima muito lotado. De acordo com a Cetranspetro, por enquanto, as empresas Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transporte estão atuando de forma emergencial na cidade, seguindo o plano de contingência do transporte público. E a previsão é de que, até sexta-feira, novos veículos integrem a operação das localidades atendidas do Quitandinha e Independência. Ainda é uma situação muito complicada, porque essas empresas precisaram pegar de forma emergencial todas as linhas que eram operadas pela Petroita. Então ainda está nesse período de adequação e acaba que os passageiros que pagam a passagem de R$ 5,30 que estão sofrendo com essas consequências. Mas se for para melhorar, que seja, né? Vamos aguardar para que tudo volte ao normal e a totalidade dos serviços operando normalmente. E o Detran RJ emitiu um alerta para que as pessoas tenham cuidado com um site falso que está se passando pelo órgão. O Detran esclarece que o único site e o oficial é o detran.rj.gov.br.
O Detran RJ esclarece que o site detranrj-gov.com, encontrado em buscas na internet, é falso, direcionando o cidadão para pagamentos de boletos falsos e que não condizem com as verdadeiras taxas. O verdadeiro site do Detran, encontrado nas buscas pela internet, é o detran.rj.gov.br. Para se certificar de que o site do Detran é verdadeiro, o cidadão deve sempre checar se a consulta está começando com detran.rj.gov.br. A página oficial da autarquia sempre tem um cadeado ou começa com HTTPs na barra de endereço. A consulta ao link falso pode gerar roubo de informações ou induzir o usuário ao pagamento de taxas inexistentes, além de conter vírus que danificam os computadores. Policiais civis da Delegacia de Polícia de Nova Friburgo e policiais militares apreenderam em flagrante 2 adolescentes envolvidos em um ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Elas foram detidas no loteamento Terra Nova 6, em Nova Friburgo. As equipes foram ao local verificar uma informação indicando que 2 pessoas venderiam drogas na região. Os policiais abordaram as 2 adolescentes e encontraram uma quantidade de drogas. E ao serem interrogadas, elas confessaram que atuavam no tráfico do local. Ultimamente, a gente tem visto muitos menores sendo apreendidos por tráfico de drogas, não só em Nova Friburgo, como também aqui na cidade de Petrópolis, em Teresópolis, enfim. Cada vez mais menores sendo apreendidos por tráfico de drogas nessas cidades. E as polícias civil e militar iniciaram na quarta-feira a 2ª fase da Operação Torniquete para reprimir roubos de veículos e de cargas no estado do Rio de Janeiro. As diligências ocorreram na Baixada Fluminense e na zona norte da capital. 5 pessoas foram presas e uma carga roubada de biscoito foi avaliada em cerca de R$9 mil, recuperada. Na ação também foram apreendidos armas, drogas como maconha, cocaína e crack e radiocomunicadores. As ações são feitas com base em investigações das delegacias de roubos e furtos de automóveis e roubos e furtos de cargas. Contam também com informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública. Entre os detidos está um homem com 9 anotações criminais e que já foi preso por envolvimento em roubo de cargas praticado em maio deste ano. A pistola automática encontrada com ele foi roubada de um militar da Marinha no início deste mês em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a primeira fase da operação, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices criminais. Em julho de 2023, os roubos de cargas e de veículos na região metropolitana registraram os menores números de casos desde janeiro de 2019. E o novo balanço da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, apontou que em agosto houve um aumento de 10% no número de atendimentos quando comparado a julho. Ainda de acordo com os dados, os atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas foi o dado que apresentou o maior número. O número de atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis no mês de agosto apresentou 10% de aumento se comparado ao mês de julho. Durante o período, 154 pessoas foram atendidas na sala de trauma. No mês anterior, 140 atendimentos foram registrados. O atendimento de vítimas de acidentes envolvendo motocicletas foi a ocorrência que apresentou o maior número entre os registros. De acordo com os dados, em agosto de 2024, 75 atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas foram realizados na sala de trauma, o que representa quase 50% do total de atendimentos da unidade. Das vítimas socorridas, 54 foram homens e 21 mulheres. Motociclistas e motoristas de Petrópolis destacaram os cuidados que costumam ter para evitar acidentes no trânsito. A questão de dar seta, acho que é um fator importante, sempre ficar atento ao retrovisor, acho que são os fatores mais importantes para se evitar esse acidente. Presta atenção, anda devagar, com calma. Preste o máximo de atenção possível, tanto no retrovisor quanto para frente. Ainda de acordo com os dados de agosto, do total de 154 pacientes atendidos, 56 foram internados na instituição de saúde. Ou seja, mais de 1/3 dos atendimentos foram convertidos em internações. Outro dado que chama atenção é que apenas 14 atendimentos foram feitos por meio de convênio. Os outros 140 foram realizados através do SUS. E moradores de Petrópolis, de diferentes regiões da cidade, têm reclamado da falta de coleta regular do lixo doméstico. A gente já vem trazendo esse assunto aqui no nosso telejornal
há muitas semanas. E nesta semana foi a vez dos moradores da Estrada da Independência, do Duchas e Itaipava denunciarem nas redes sociais o acúmulo de lixo. Petrópolis enfrenta nessa gestão do governo municipal uma crise no transporte público, como a gente também já vem falando há dias, uma crise orçamentária com impacto na saúde e na coleta e destinação do lixo doméstico. A empresa que faz a coleta de lixo atualmente foi contratada emergencialmente até que seja feita a licitação para o serviço. E o edital, que foi contestado pelo Tribunal de Contas do Estado por não atender às exigências da Corte. A equipe do Correio Petropolitano já questionou a Prefeitura sobre as denúncias dos moradores, mas até o fechamento dessa edição de quinta-feira, a gente não recebeu nenhuma resposta sobre esse assunto. É muito chato, porque a gente já vem trazendo essa situação há muito tempo e o serviço não é normalizado e, mais uma vez, quem sofre com toda essa situação é a população petropolitana. E você vai ver depois do intervalo. Rio de Janeiro registrou em 2024 o maior número de queimadas em 7 anos. Correios anunciam banca selecionada para a realização de concurso. STF retoma no dia 20 deste mês julgamento sobre a revisão da vida toda. Setembro Amarelo, psicóloga destaca a importância da rede de apoio para a saúde mental. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. É um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro apontam um grande aumento no número de queimadas no estado do Rio. O número de ocorrências já é o maior desde 2017 e já ultrapassou o total do ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectou até setembro de 2024 760 focos de queimada no estado do Rio de Janeiro. Este é o maior número de queimadas registrado nos últimos 7 anos, tendo em vista que em 2017 foram identificadas 959 ocorrências. Levando em conta o histórico climático do país, a situação pode ficar ainda pior, pois os meses de setembro e outubro normalmente têm uma grande média histórica de incêndios florestais. Até o momento, em setembro, o INPE já identificou 55 incêndios florestais no estado. Até setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros informou ter atendido 7.243 ocorrências a mais do que no mesmo período do ano passado, e 4.015 a mais do que o total de 2023. Petrópolis está entre as regiões constantemente afetadas pelas queimadas. Na quarta-feira, um incêndio florestal de grandes proporções foi registrado na região do Caxambu. Equipes de 4 quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionadas na tentativa de conter as chamas. Petropolitanos falaram sobre casos de incêndio na cidade. O que a gente observa é que o ar está realmente complicado, né? Você percebe uma névoa, alguma coisa que a gente sente que é de fumaça. Inclusive no Castelinho, ultimamente, a gente sofreu lá um incêndio. Até agora eu não sei qual foi o motivo, né, da causa, mas é muito triste, assim, a gente vê isso acontecendo na nossa cidade. As queimadas geram um grande impacto na qualidade do ar do país. De acordo com o último boletim do Instituto Estadual do Ambiente, das 57 estações espalhadas pelo estado do Rio, 28 registraram boa qualidade do ar. Em outras 26, a situação é moderada e em 3 é ruim. Apesar das queimadas, nenhuma das estações apontou um cenário muito ruim ou péssimo. O Brasil vem enfrentando um período de baixa umidade relativa no ar, o que fez o Instituto Nacional de Meteorologia e a Defesa Civil de Petrópolis lançarem alertas de perigo por conta da baixa umidade. O clima seco faz as áreas de mata se tornarem mais propícias a queimadas, porém, muitas vezes a origem dos incêndios é criminosa. E na tentativa de atenuar os prejuízos causados pelo clima, petropolitanos têm tomado alguns cuidados no dia a dia. Não se expor muito ao sol, se hidratar bastante, comer bastante fruta. Olha, eu só bebo bastante água. À noite eu costumo colocar aqueles aparelhos que umidificam o ar. O Ministério da Saúde recomenda que a população evite a prática de atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia e use hidratantes. Além disso, pessoas que residem próximas às áreas de foco de queimadas devem usar máscaras de tipo cirúrgica, pano, lenços ou bandanas para diminuir a exposição às partículas. E os Correios anunciaram na quarta-feira uma banca selecionada para a realização do concurso público da estatal. O processo de seleção foi vencido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Captação. E o concurso terá 2 editais, um para nível médio e outro para nível superior. Serão 3.469 vagas, sendo 3.099 para o nível médio e 369 para nível superior. O salário inicial para agente de Correios é de R$ 2.429,26. Para analista de Correios, de R$ 6.872,48. Mais informações sobre o concurso, incluindo as localidades de aplicação de provas, serão divulgadas na publicação do edital ainda neste mês de setembro. A expectativa é de que as contratações sejam iniciadas este ano.
Do total de vagas de cada edital, 20% serão reservadas a candidatos negros e 10% a pessoas com deficiência. A prova para o cargo de agente de Correios será objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Já a prova para analista de Correios, também de caráter eliminatório e classificatório, será objetiva, de conhecimentos gerais e específicos e discursiva, que consistirá em redação de texto dissertativo. A realização do concurso público resulta do esforço conjunto da empresa e das federações representativas dos empregados durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. Além disso, é uma medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo presidente Lula, em seu primeiro dia de governo. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do país, a empresa tem a maior infraestrutura logística da América Latina, uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregados diretos. O Supremo Tribunal Federal vai retomar na semana que vem, no dia 20 de setembro, o julgamento de 2 recursos contra a decisão da Corte, que derrubou a possibilidade de revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O caso será julgado pelo plenário virtual entre os dias 20 e 27 de setembro. A decisão que permite a retomada do julgamento foi proferida na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro cancelou o pedido de destaque feito no mês passado para suspender o julgamento virtual e iniciar a deliberação no plenário físico. Antes da suspensão, 4 ministros se manifestaram pela rejeição dos recursos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Além do relator ministro Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram no mesmo sentido e negaram os recursos. Entre os argumentos apresentados, as entidades defenderam que a revisão seja garantida para quem estava com processos na Justiça. Instâncias inferiores do Judiciário já garantiram o direito à revisão. Em março deste ano, o Supremo decidiu que os aposentados não têm direito de optarem pela regra mais favorável para recálculo do benefício. O placar do julgamento foi de 7 votos a 4. A decisão anulou outra deliberação da Corte favorável à revisão da vida toda. A reviravolta ocorreu porque os ministros julgaram 2 ações de inconstitucionalidade contra a lei dos planos de benefícios da Previdência Social e não o recurso extraordinário, no qual os aposentados ganharam o direito à revisão. Ao julgarem constitucional as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros entendeu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados conforme o cálculo mais benéfico. E olha só, nesse mês é realizada a campanha Setembro Amarelo, que destaca a importância dos cuidados com a saúde mental. O suicídio hoje é a segunda principal causa de morte entre jovens no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Dedicada à conscientização e ao combate ao suicídio, a campanha Setembro Amarelo chama a atenção para a consequência mais grave de um quadro de adoecimento mental, especialmente quando não há tratamento prévio. De acordo com dados do Relatório de Saúde Mental de 2021 da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, sendo um problema de saúde pública que precisa ser olhado com delicadeza e atenção. Além das questões internas que causam o sofrimento emocional, a psicóloga, mestre em psicologia social e pós-graduada em saúde mental, Natália Vargas Fialho, destacou a importância da rede de apoio para a saúde mental. As redes de apoio são muito importantes. Elas podem ser formadas por amigos, familiares, colegas, profissionais de educação, profissionais de saúde, pessoas que estejam dispostas a ouvir e ajudar a procurar ajuda. No contexto de prevenção ao suicídio, a psicóloga falou ainda sobre a importância de manter um bem-estar físico e mental, além de destacar o autoconhecimento proporcionado pela psicoterapia. É claro que algumas ações individuais podem contribuir para o bem-estar. Praticar atividade física, ter uma boa alimentação, fazer atividades que sejam prazerosas, estar com pessoas que te façam bem, pode aumentar o seu bem-estar. Mas nós precisamos pensar também em políticas de atenção e cuidado
para aquela pessoa que está num momento difícil e que não sabe com quem contar. O Setembro Amarelo foi estabelecido em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, para lembrar a sociedade da importância de manter um diálogo aberto sobre saúde mental e suicídio. A campanha é valiosa por trazer conhecimento e promover a discussão da importância da temática na sociedade. Para quem busca apoio e orientação profissional, é possível buscar os recursos disponíveis gratuitamente na rede de atenção psicossocial, como os CAPs, o Ambulatório de Saúde Mental ou até mesmo as unidades básicas de saúde, que poderão orientar quais os locais de referência em atendimento da rede na região o usuário vai poder utilizar. Os fatores externos, como exposição à violência, situação de vulnerabilidade social ou dificuldade de acesso a bens e serviços, também pode tornar uma pessoa mais propensa a ter problemas de saúde mental. E o INEA informou com exclusividade ao Correio da Manhã que o termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado com a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 2018, foi prorrogado. Quem vai trazer agora mais informações sobre este assunto é Laura Passe, do Correio Sul-Fluminense, em Volta Redonda. Olá a todos que nos assistem. O Instituto Estadual do Ambiente informou ao Correio da Manhã que o termo de ajustamento de conduta, afirmado com a Companhia Siderúrgica Nacional, em 2018, foi prorrogado. A CSN solicitou a prorrogação do prazo em 18 de julho e a extensão foi aprovada por unanimidade pela Comissão Estadual de Controle Ambiental em uma reunião realizada nesta terça-feira, dia 10. O TAC original venceria no dia 19 de setembro. De acordo com o INEA, a CSN já cumpriu 92% das obrigações estipuladas, todas rigorosamente monitoradas pelo Instituto e verificadas por auditoria independentes. O INEA também esclareceu que a prorrogação do TAC abrange tanto a finalização das ações pendentes quanto o pagamento de multas, que serão direcionadas a projetos ambientais em Volta Redonda. A Prefeitura da cidade, em nota, destacou que, mesmo não sendo parte do TAC, continuará exigindo investimentos imediatos e contínuos para a melhoria de qualidade no ar da cidade. É com você. Esse TAC, firmado em 2018 entre a Siderúrgica e o INEA, previa 35 medidas para minimizar os impactos causados pela CSN, principalmente com relação à poluição do ar de Volta Redonda, entre outras melhorias na usina Presidente Vargas. E a previsão era de investimento na ordem de 300 milhões de reais no período de vigência do acordo, ou seja, 6 anos, entre 2018 e este ano de 2024. Laura, muitíssimo obrigada por suas informações e sua participação mais uma vez aqui com a gente. E olha só, gente, hoje é dia de tentar ficar milionário, porque as 6 dezenas do concurso 2.773 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 8 horas da noite de hoje, no Espaço da Sorte, que está localizado em São Paulo. Então, hoje é dia de fazer as suas apostas e tentar ganhar alguma coisinha aí com esse sorteio da Mega Sena. E o sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais e as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de hoje nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. E o jogo simples com 6 números marcados custa R$5. Como a gente sempre gosta de lembrar aqui, apesar de o horário limite ser às 7 horas da noite para fazer as suas apostas, algumas casas lotéricas podem fechar antes deste horário. Então é bom se programar ou então será necessário fazer esse jogo aí pela internet e tá tudo bem também. Então o horário limite é até às 7 horas da noite. E você vai ver depois do intervalo. Cláudio Castro reinaugura unidade de acolhimento para idosos em Campo Grande. Setor de serviços cresce 1,2% em julho e renova recorde. Eleitores de São José do Vale do Rio Preto terão transporte gratuito no dia das eleições. Casos de mpox no Brasil já superam o total de 2023 neste ano. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis.
Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. De janeiro a agosto, o Brasil registrou 945 casos confirmados ou prováveis de Mpox. O número superou o total de notificações ao longo de todo o ano passado, quando foram contabilizados 853 casos. Há ainda 264 casos suspeitos da doença, e os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde por meio de um informe semanal. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, a região Sudeste concentra a maior parte dos casos de Mpox no país, 80,7% no total, o equivalente a 763 casos. No estado do Rio, neste ano, 190 ocorrências da doença foram confirmadas, mas não houve óbito até o momento. Desde 2022, na região serrana, as cidades de Petrópolis e Teresópolis tiveram 3 confirmações da doença cada. Já Nova Friburgo registrou apenas 1 caso. O perfil de casos prováveis e confirmados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, continua sendo em pessoas do sexo masculino entre 18 e 39 anos. Apenas 1 caso foi confirmado na faixa etária de até 4 anos e ainda não há casos prováveis nem confirmados em gestantes. O Ministério contabilizou ainda 69 hospitalizações por Mpox, sendo 37 para manejo clínico e 8 para isolamento, enquanto em 24 casos não foi descrito o motivo para a hospitalização. Além disso, 5 casos precisaram de internação em uma unidade de terapia intensiva. O que a gente está mantendo é a estrutura que a gente já criou para diagnóstico e suporte das pessoas com Mpox
daquilo que a gente viu acontecer desde 2022, que em 2022 a gente teve uma grande circulação, uma redução dos casos, e desde o final do ano passado a gente viu de novo um aumento da circulação. De acordo com a pasta, não foram registrados óbitos por mpox no Brasil ao longo deste ano. Também não foram notificados no país casos da nova variante 1B. A cepa foi identificada pela primeira vez em setembro do ano passado na República Democrática do Congo, que enfrenta surtos da doença desde 2022. E o governo do estado do Rio de Janeiro reinaugurou a Casa de Acolhimento para Idosos de Campo Grande. O abrigo recebeu também uma van adaptada para a acessibilidade dos acolhidos com baixa mobilidade e cadeirantes. O governador Cláudio Castro reinaugurou na terça-feira parte da unidade de acolhimento de idosos em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Neste primeiro momento, foram reabertos novos quartos e salas de atendimento para nutrição, fisioterapia, educação física e enfermagem. As obras foram realizadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado, com um investimento total de R$ 3.200.000. Eu sou muito grato a Deus, sabe, por essas entregas, e hoje poder chegar aqui e ver um local limpo, decente. O local recebeu uma van adaptada com plataforma elevatória para cadeirantes e idosos com mobilidade reduzida. O veículo, regulamentado sob normas internacionais, tem capacidade para 4 cadeirantes e 8 passageiros. Com treinamento adequado, os cadeirantes poderão acessar a van de forma independente, garantindo acessibilidade durante deslocamentos para consultas médicas e saídas de lazer. Que a gente possa continuar fazendo ações como essa, reformas como essa, entregas como essa. Viva a Fundação, um beijo a vocês, gente. A unidade atualmente abriga 51 idosos, atendidos por equipes multidisciplinares nas áreas de assistência social, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação física, nutrição, odontologia, farmácia, entre outros cuidados. A rotina dos acolhidos inclui saídas para museus, teatros e cinemas, além de comemorações festivas. O setor de serviços apresentou um crescimento de 1,2% em julho. E este resultado faz com que ele seja o segmento que mais emprega na economia e atinja o ponto mais alto da série histórica, superando o marco alcançado em junho deste ano. Em relação a julho de 2023, a expansão foi de 4,3%. No acumulado de 2024, a alta é de 1,8%. Os dados foram divulgados pela Pesquisa Mensal de Serviços nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pelo IBGE. Observando a comparação entre os meses seguidos, o resultado de julho foi de segunda alta seguida e somou um crescimento de 2,9%, fazendo com que se posicione 15,4% acima do nível divulgado em fevereiro de 2020. Na comparação entre julho e junho, 3 dos 5 grandes setores apresentaram resultado positivo, com destaque para o grupo de serviços profissionais, administrativos e complementares. Dentro desse setor, os destaques ficaram com as atividades de agenciamento de espaços de publicidade e intermediação de negócios em geral. Outro setor com resultado positivo foi o de informação e comunicação, com crescimento de 2,2%. O segmento de transportes, o de maior peso na pesquisa, representa 36,40% e ficou no campo negativo, com recuo de 1,5%. Ao todo, a pesquisa do IBGE observa o comportamento de 166 tipos de serviços. Na comparação com julho de 2024, com o mesmo mês do ano passado, o índice de difusão ficou em 60,8%, que é a medição do percentual dos tipos de serviço que apresentaram crescimento. E olha só, em São José do Vale do Rio Preto foi estabelecido a suspensão da cobrança da tarifa do transporte coletivo regular de passageiros no âmbito municipal no próximo dia 6 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Quem traz informações para a gente agora sobre este assunto é a repórter Ana Beatriz Tomás.
O decreto atende à decisão do Supremo Tribunal Federal e à regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, de que o poder público deve adotar medidas necessárias para assegurar o direito ao voto. O decreto suspende a cobrança da tarifa pública no período de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, no dia 6 de outubro, dia do primeiro turno nas eleições. Fica determinado que a empresa responsável pelo serviço público de transporte coletivo, neste caso, a Aviação Progresso, deve operar com a frota que é disponibilizada nos dias úteis, no dia da eleição, para atender o fluxo de cidadãos até as zonas eleitorais. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Já que o voto é obrigatório para grande parte da população, seria muito interessante que outras cidades também adotassem essa medida. Ana, muito obrigada por suas informações. E os comerciários da base do Sindlojas, trabalhadores de lojas de shoppings e de rua do Rio de Janeiro, decidiram em assembleia pelo estado de greve. Na reunião realizada no Sindicato dos Comerciários do Rio, na noite da última terça-feira, os trabalhadores aprovaram o estado de greve em resposta à resistência dos empresários em não aprovar o reajuste salarial anual da categoria. O presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio, Márcio Ayer, informou que esse é o único patronal a não finalizar a convenção coletiva. E além do estado de greve, uma sinalização de que a qualquer momento os trabalhadores podem deflagrar a paralisação, a convenção coletiva vigente perde sua validade no dia 30 de setembro. E em caso de continuar sem acordo e sem avanço nas negociações, o segmento não vai funcionar no feriado do dia 12 de outubro por falta de acordo. E todos os outros 23 segmentos da base sindicial do comércio, entre varejistas e atacadistas, já estão com o acordo coletivo de trabalho aprovado com reajuste salarial acima da inflação. E você vai ver depois do intervalo. TSE lacra sistema que será usado em urnas nas eleições de 2024. Anatel vai ampliar o uso do 0303 para reduzir telefonemas indesejáveis. Inca e Fiocruz vão produzir dados científicos sobre o cigarro eletrônico. Novo ônibus da FAOL é alvo de depredação. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora.
com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. E olha só, um ônibus recém-incluído na frota de transporte público de Nova Friburgo foi alvo de depredação no primeiro dia de circulação na linha que atende a comunidade do sítio São Luís. O veículo, identificado como do número 590, sofreu avarias quando a almofada de um dos assentos foi arrancada, gerando danos ao equipamento. E o ônibus faz parte de um pacote de investimentos de 7,5 milhões de reais, realizado pela concessionária FAOL, que é responsável pelo transporte público na cidade. E esse tipo de ato de vandalismo já havia acontecido neste ano. Em junho, outro ônibus da mesma linha foi alvo de destruição apenas no segundo dia de circulação, levantando preocupações sobre a preservação dos novos veículos e o impacto desses incidentes no serviço prestado à população. Em um comunicado nas redes sociais, a FAOL expressou sua insatisfação com os prejuízos causados, é claro. E a empresa também pediu à população que colabore, denunciando atos de vandalismo e preservando os ônibus após o incidente. E o ônibus 590 passou por manutenção e agora já está operando normalmente. Infelizmente, notícias como essa são muito comuns. A gente vem trazendo aqui muitas notícias assim, não só na cidade de Nova Friburgo, mas também muitas notícias aqui na cidade de Petrópolis. Enfim. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, comandou a cerimônia de assinatura digital e de lacração dos sistemas das urnas eleitorais, que serão utilizadas nas eleições municipais deste ano. Os dois atos fazem parte do calendário eleitoral e estão previstos em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta os procedimentos de fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação. Durante o evento, no edifício sede do tribunal, em Brasília, a ministra Carmen Lúcia destacou que as urnas são confiáveis e frisou a responsabilidade cívica de cada cidadão na escolha de prefeitos e vereadores e convidou os brasileiros a comparecerem às urnas. O código-fonte é isso, um sistema composto de milhares de programas que são desenvolvidos, de tal maneira que em Monte Azul, em São Gabriel da Cachoeira, em Santo Ângelo, no Sul, em todos os lugares, a eleitora e o eleitor brasileiro tem, primeiro, a segurança de que naquela cabine vai haver uma urna indevassável. É ele com ele mesmo, é ela com ela mesma, escolhendo quem ela quer, quem ele quer, para ser o representante. De acordo com o TSE, a assinatura digital garante que o software utilizado nas urnas eletrônicas não foram modificados e não sofreu alterações intencionais, garantindo assim que o voto seja totalmente seguro. Neste momento, não há nem um processo de representação, há um processo de apresentação. Cada cidadã, cada cidadão se apresenta e se afirma soberanamente como aquele que escolhe quem vai, na sequência, representá-lo, neste caso, nos municípios. Este momento que hoje nós celebramos, de alguma forma, o da lacração da urna, significa que, neste processo de 2 anos de desenvolvimento de sistemas, esse chamado código-fonte foi apresentado no último ano para quem quisesse tentar burlar, fraudar ou, de alguma forma,
apontar aquilo que precisava de ser aperfeiçoado para que a confiança fosse plena da eleitora e do eleitor brasileiro, chegou-se a este momento em que se finaliza esta fase. A cerimônia teve a participação de entidades fiscalizadoras dos sistemas eletrônicos de votação que garantem a transparência do processo eleitoral. Entre eles, partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A assinatura digital e a lacração dos sistemas na presença da sociedade simboliza a lisura e a segurança do processo eleitoral. E para reduzir o grande volume de chamadas de telemarketing indesejadas, a Agência Nacional de Telecomunicações informou que vai ampliar o uso do prefixo 0303, antes específico para televendas, para todas as empresas que realizam um grande volume de chamadas telefônicas. Segundo a Anatel, a medida tem por meta equilibrar as regras aplicadas entre diferentes setores, facilitando a fiscalização da agência e melhorando a experiência do consumidor. As empresas que não se adequarem às novas regras terão suas chamadas bloqueadas. Caberá às prestadoras de telecomunicações monitorar e identificar os responsáveis por um volume intenso de chamadas. A verificação de quais entidades se enquadram nesta exigência será feita mensalmente e caberá à Anatel a supervisão do procedimento. Um estudo realizado pela agência identificou que o volume intenso de chamadas é gerado por poucas empresas, que usam as redes de telecomunicações de maneira desordenada e se aproveitam do anonimato para insistir com chamadas indesejadas para os consumidores. Para as empresas que não quiserem aderir ao 0303, a Anatel oferece a possibilidade de utilização da chamada de origem verificada. Por meio deste tipo de chamada, é possível ao consumidor saber pela tela do seu telefone, além do número, os dados de identificação da empresa que fez a chamada. A Anatel disponibilizou um portal na internet batizado de Qual Empresa Me Ligou?, onde é possível consultar, por meio do número originador da chamada recebida, qual é a empresa que está ligando para o seu telefone fixo ou móvel. Vamos agora à previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura para esta sexta-feira. Amanhã é sexta-feira e eu sei que todo mundo quer saber como vai ser a previsão do tempo, né? E a gente já está aqui ao vivo com o Hugo Petersen, que vai trazer essas informações especialmente pra gente. Hugo, bom dia! Como é que vai ser a previsão do tempo para sexta-feira? Bom dia, Rafa. Bom dia para todos que nos assistem. Olha, vamos manter a tendência dessa semana e vai continuar aquele calorzinho bom para ir na piscina. E ó, começando agora em Nova Friburgo. Para Nova Friburgo, a previsão para sexta-feira é de estabilidade nas temperaturas, então vai continuar quente, como eu já tinha falado. Os termômetros vão marcar entre a mínima de 13 e a máxima de 31 graus. E é uma sexta-feira de dia lindo, tá? O céu vai estar bem claro, sem nuvens e o sol ao longo do dia todo. Os ventos podem ser moderados a fracos. Em Teresópolis, o dia também será bem parecido com Nova Friburgo. Dia também lindo, aquele dia ensolarado que todo mundo gosta. O céu azul e claro, e até a noite, que também será de céu limpo. Ou seja, não vamos ter aquelas nuvenzinhas dando aquela atrapalhada. As temperaturas vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 30 graus Celsius. E aqui em Petrópolis também está mantida a tendência desta semana com dias bastante quentes. As temperaturas de sexta-feira vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 34 graus. Nem parece que a cidade que a gente está aqui estava enfrentando temperaturas próximas a 0 graus Celsius em agosto. O dia amanhã aqui em Petrópolis será bastante ensolarado, com céu azul e limpo. E se vai estar quente aqui em Petrópolis, imaginem Paraíba do Sul e Três Rios, que são sempre mais quentes. Em Paraíba do Sul, as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 34 graus Celsius, também mantendo esse calor que já está acontecendo ao longo de toda a semana. O dia será como nas outras cidades, muito sol, céu claro e limpo, que segue até a noite. Os ventos podem variar entre moderados a fracos. E em Três Rios, as temperaturas estarão um pouco acima, variando entre a mínima de 19 e a máxima de 35 graus. O dia vai ser muito quente para os tririenses. E o dia também vai estar lindo para começar bem o final de semana. Dia com bastante sol, com céu claro e azul.
E Rafa, segue aquele alerta que a gente vem falando ao longo de toda a semana de baixa umidade no ar. Até o sábado, o período mais seco com baixa umidade do ar. A recomendação do INMET é que as pessoas consumam mais líquidos, pois as atuais propriedades do ar são propícias para causar ressecamentos na pele, nos olhos, na boca, no nariz, além de levarem a problemas respiratórios, aquela tossezinha que a gente vem falando sempre. Perfeito, Hugo. Olha, a gente já vem realmente falando sobre essa situação com a umidade do ar ao longo de toda a semana. Então, ter esses cuidados, beber bastante água, evitar a exposição ao sol em alguns horários, mas eu também gostei da dica da piscina. Então, evita aquele horário de mais sol, mas pode ir na piscina que vai estar só dia lindo nessa sexta-feira em todas as cidades da nossa região de cobertura. Hugo, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para esta sexta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. E se você quer ver mais notícias e informações, acompanhe nos nossos outros telejornais, no nosso site em tvc16.com e nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E a importância de enviar denúncias pra gente é enorme. A participação de vocês é muito importante. Então envie denúncias para o nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira edição de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu estarei ao vivo a partir das 11 horas da manhã, aguardando especialmente por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.